Olá, ouvintes da Rádio Ser Fraterno, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ponto de Luz. Eu sou Fábia Romana e tenho a alegria e o prazer de trazer a todos vocês mais um comentário, a leitura e o comentário do livro Jesus no Lar. Estamos no capítulo 8, que nos fala sobre o príncipe sensato. Caramba! Vamos lá, o que será que nos reserva esse capítulo, não é mesmo? Para os que chegam pela primeira vez, somos uma rádio espírita, temos um ambiente fraterno, onde colaboradores de várias partes do Brasil nos auxiliam, trazendo mensagens, leituras, músicas, palestras, programas, enfim. Através do empenho de muitas pessoas, é possível observar na rádio toda esta programação, dividida durante o dia, espaçada, conforme o bom aproveitamento de cada um de nós. Aliás, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a rádio, ainda não conhece os grupos de WhatsApp, são grupos silenciados, ou seja, só o administrador posta. Abaixem um pouquinho aqui a tela da página e lá embaixo você vai encontrar um ícone do WhatsApp. O Mauro, que é o idealizador da Rádio Ser Fraterno, vai atender vocês com muita alegria, com muita prestatividade, tirar dúvidas, fazer os direcionamentos necessários. Enfim, ele é o nosso Cicerone. Sintam-se à vontade para chamá-lo. E se você está no YouTube, por um acaso está vendo este nosso programa e quer conhecer a Rádio Ser Fraterno, é só digitar www.serfraterno.com.br. Quase dei risada agora, porque vocês lembram? Muitos anos atrás, tinha um meme, que não era chamado de meme, né? Mas era um meme em que a pessoa falava www. Então é isso, gente. Para você acessar a rádio, acesse através do www.serfraterno, tudo junto, .com.br. E lá, nessa página principal da rádio, na parte de cima você tem o ícone da rádio, onde você clica lá na setinha e começa a ouvir a programação. Embaixo você tem quem são os colaboradores e tem toda a movimentação da rádio nesta página principal, ok? Muito bom, sintam-se sempre bem-vindos. O nosso programa Ponto de Luz vai ao ar todos os sábados em 3 horários e fica disponível também no YouTube. Aliás, não só o nosso programa. O Mauro sistematicamente tem colocado lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, os outros programas. Então, procurem lá, Ser Fraterno, vocês vão encontrar. Se não me engano, lá está como Web Rádio Ser Fraterno. Beleza? Bom, vamos ao início do nosso encontro de hoje. Já separou a sua água? Vocês sabem que a água será fluidificada através da visitação da espiritualidade amiga e receberá os fluidos necessários para o refazimento do corpo físico e espiritual de quem a separou. E se porventura você resolveu separar essa água para algum ente querido, ou para os seus animaizinhos, ou para suas plantas, não tem problema, é só colocar o copo lá e firmar o pensamento. Esta água é para fulano. Esta água é para eu colocar na vasilha dos meus cães, dos meus gatos, dos meus passarinhos, das minhas tartarugas, dos meus peixes. Pois é, sabia, gente, que vocês podem colocar a água fluidificada em todos esses lugares? Pois é, se tem algum serzinho adoentado, necessitado na sua casa, algum
pequenino de Francisco, peça, separe um copinho, uma porçãozinha de água para ele e peça. Com certeza, os franciscanos, Francisco de Assis, virá ao socorro deste pequenino. Inclusive, quando nós falamos em rádio, em programação, tem uma coisa muitíssimo interessante chamada meditação. É a meditação guiada pelo Fábio Lima. Ela ocorre 3 vezes ao dia. Uma em específico para a ansiedade. Vejam que interessante, né? Então, quando você sintoniza a rádio nos horários do Fábio Lima, você é direcionado para meditar, para trazer entendimento, conhecimento acerca do que é a ansiedade, acerca do que pode ser a forma de você serenar a sua mente. Fábia, mas vem cá, o que é meditação? A meditação é uma busca da paz interior, é uma busca da felicidade, né? E ela se baseia na nossa respiração. Então, a base da meditação é a nossa respiração. E o objetivo é manter essa observação que nós fazemos na respiração como uma forma de nos beneficiarmos para que a nossa atenção, para que a nossa concentração se façam e tenhamos o devido relaxamento, tenhamos o aproveitamento desta função fisiológica, né? Muitas coisas acontecem também durante a meditação, viu, gente? A nossa memória melhora, a meditação, ela influencia positivamente no funcionamento do nosso cérebro. Então, nós vemos que a maneira de raciocinar, de pensar, ela se torna melhor por conta desta meditação. O aprendizado, a memória, as emoções, o estresse, tudo isso ganha uma conotação diferente a partir do momento que nós começamos a praticar a meditação. E se a sua dificuldade é por onde começar, como começar, ouça o Fábio, meu xará. Ele está aqui na rádio 3 vezes ao dia, todos os dias da semana. E assim, convido aos ouvintes que, na medida do possível, fechem os seus olhos. Convido a todos para que, neste momento, serenem os seus pensamentos e se deixem envolver por estes irmãos benditos que são responsáveis por esta rádio, são responsáveis por esta programação e trarão a todos nós ensinamentos, direcionamentos, lenitivo, enfim, trará a cada um de nós, estes irmãos, daquilo que necessitamos, acrescido da misericórdia divina. Que possamos, através da sintonia, da boa vontade, da crença, receber daquilo que nos for ofertado. Que possamos recolher as benesses do Pai na forma de amor, na forma de fraternidade, que estes irmãos ofertam a cada um de nós. Que saibamos, Senhor, observar além das aparências, que saibamos refletir além daquilo que nos é dito, que possamos, Senhor, trazer estas reflexões, estes entendimentos para a prática em nosso cotidiano. Obrigada, irmãos, pela oportunidade bendita e que possamos ser envolvidos em paz e harmonia no decorrer desta transmissão. Que assim se faça, graças a Deus. Vamos à leitura do capítulo de hoje. Livro Jesus no Lar, palavras de Neio Lúcio,
psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o tema é O Príncipe Sensato. Comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, quando o mestre narrou com brandura. Certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale verdoengo e rico de seu enorme império, e confiou a cada um determinada fazenda, que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. Palavrinha diferente, né, gente? Vale verdoengo? Pois é, lindíssimo vale verde, repleto de natureza, repleto de plantas. E o império desse rei era muito grande. Esse vale era só uma amostra de todo o seu império. E através destas amostras, ele queria conferir aos seus filhos, eram 3, a oportunidade de ter uma herança, não apenas porque ele era o pai e deixava para os seus filhos, mas receber a herança por merecimento. E, de maneira igualitária, deu a cada um destes filhos uma fazenda, para que eles pudessem trabalhar, para que eles pudessem preservar, para que eles pudessem fazer enriquecer, fazer se multiplicar aquilo que eles tinham recebido através do trabalho incessante. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. E como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis mais tarde aos serviços de elevação. Ou seja, tudo foi premeditado, tudo foi pensado, não é mesmo? Ele simplesmente não chegou lá e falou, toma aqui cada uma parte e se virem. Não, ele tinha um propósito. Ele queria dar a esses seus filhos muito mais do que apenas a herança, muito mais do que apenas o território. Ele queria coroá-los com compreensão, amor, sabedoria. E isso tudo só seria possível, só viria através da educação, através do serviço. E eles só tinham, gente, que ter atenção, eles só tinham que ter cuidado para que estas coisas ocorressem. Olha lá que interessante, né? A gente quer receita de tudo quanto é coisa, né? Você quer saber como conquistar a Lua, como conquistar Marte, como ir para um novo universo, para a nova galáxia, blá, 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 blá. E as coisas mais simples você não consegue fazer ainda. Porque quando nós falamos em coisas simples, nós dizemos aqui de compreensão, amor e sabedoria. São 3 coisas imprescindíveis para que nós consigamos perpetuar aquilo que o Criador ofertou a cada um de nós. E como praticar o amor, como praticar a sabedoria, como praticar a compreensão? Muitas oportunidades se nos apresentam, não é mesmo? Mas estamos tão empenhados em conquistar coisas materiais, em trazer até o nosso lar benefícios que com a nossa morte serão deixados para trás, que nós perdemos a oportunidade de praticar estas 3 coisinhas: o amor, a compreensão e a sabedoria. Prosseguindo com a leitura, assim procedia o pai
porque o vale era sujeito a modificações e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. O vale existia porque não tinha ninguém lá, comendo, bebendo, pisando, né? Por isso que ele era aquela beleza extasiante. Mas a partir do momento em que as pessoas começassem a habitar, começassem a interagir, era necessário que se fizesse essa construção. Era necessário que nós tivéssemos, era necessário, se fazia necessário que os príncipes tivessem essa construção como reduto, como proteção das intempéries da natureza. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria, por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios a que haviam jurado obediência e respeito. Caramba! Juraram obediência e respeito? Sabiam que se não cumprissem com o juramento estariam fazendo algo errado e ainda assim tentavam disfarçadamente fazer aquilo que bem entendiam. Criaram um compromisso, receberam através deste compromisso a oportunidade, mas faziam como queriam e não deixavam que os outros percebessem, né? Faziam de uma maneira bem disfarçada. Vamos lá, né? Vamos lá. E tentando enganar o magnânimo pai por meio da bajulação, ao invés de honrá-lo com o trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Olha lá, gente. Ao invés de fazer aquilo a que se propuseram, ao invés de demonstrarem o amor, a gratidão, a retidão que deviam ao pai, ao soberano, ficaram de blá blá blá. Ficaram de fala daqui, fala dali, fala de lá. Criaram discussões e em torno de assuntos íntimos do soberano, ou seja, de assuntos que não diziam respeito à maioria. Era assunto dele e eles começaram a tratar como se fosse notícia do folhetim local. Gastaram anos a fio discutindo-lhe a apresentação pessoal. Passaram muitos anos conjecturando, afirmando, negando, questionando como era esse soberano, como ele deveria ser apresentado aos demais, né? Insistiam alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros perseveravam em proclamar-lhe a cor bronzeada, idêntica à de muitos cativos de Sidom. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante e não poucos exigiam fosse ele um anjo coroado de estrelas. Fala sério, né, gente? Para uns era branco, para outros era preto. Para uns era dia, para outros era noite. Fica difícil, né?
ainda que só tinham duas opiniões, né? A e B, B e A. Mas perderam anos nestes questionamentos, perderam muito tempo conjecturando sobre coisas que não lhes diziam respeito. Tá, mas o Fábio, é só assim, a brancura do lírio a gente sabe o que é, mas e esses cativos de Sidom, o que são? Então vejam lá, gente, como referência, nós sabemos que Sidom se situa no mar Mediterrâneo, na costa do mar Mediterrâneo, lá no Líbano, né? E a época de Jesus, ela era frequentemente visitada tanto por Jesus quanto por Paulo. E no final das contas, ela foi a primeira casa dos fenícios, cresceu grandemente através do comércio, foi muito conhecida até por figuras, né, da nossa história que nós também sabemos, os filisteus, os assírios, os babilônios, os egípcios, os gregos, os romanos, foram conquistadores dessa cidade de Sidom antes da era cristã. Então vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 povos conquistaram esse local. Então, quem era de lá constantemente estava sendo escravizado, constantemente mudava, né, a direção, mudava o comando daquela região. E quem morava em Sidom era cativo desta situação. E isso não foi só antes de Jesus, depois também continuou, né? A cidade foi repetidamente saqueada, era uma cidade grande à época, né? Foi repetidamente saqueada, foi várias vezes dominada, até que chegou num número interessantíssimo, né? Nos anos de 2000, aliás, nos anos de 1900, tinha só 10 mil habitantes. Um século depois, a população cresceu tanto que chegou a cerca de 200 mil pessoas. Então, em 1900, tinham 10 mil pessoas. Em 2000, 100 anos depois, essa população tinha se multiplicado para 200 mil pessoas. Porque parou, né, gente? De saquear, parou de roubar, parou de falar, aqui é meu, aqui é de fulano. Mas eles passaram por situações bem conflitantes, até mesmo na Primeira Guerra. Os britânicos foram até lá e tomaram a cidade, né? E ainda depois da guerra, ela passou a ser a protegida dos franceses. Enfim, é uma cidadezinha, entre aspas, que tem muita história e, com muita certeza, era um outro adjetivo com que as pessoas, né, os filhos e aqueles que o seguiam queriam mostrar uma outra face do soberano, era essa, né, de um povo heróico, de um povo resistente, de um povo que lutava, sobrevivia, recomeçava, enfim, muita história por trás dos cativos de Sidom. E como nós pudemos observar pela leitura, né, alguns queriam que ele fosse um gigante, né, outros queriam que ele fosse um anjo rodeado de estrelas. Então a mente do povo ia divagando, sabe, gente? Eles iam inventando figuras, iam inventando situações e se perdiam em infindáveis discussões. E o tempo passou, assim como a gente, né? Às vezes nós nos prendemos a situações que não nos levam a lugar nenhum. Falando português bem claro. A gente se prende a coisas que não nos acrescentam, que não nos libertam, que não nos engrandecem, que não nos fazem bem, inclusive. E
E ficamos ali, olha, anos a fio, colocando o nosso empenho, colocando o nosso tempo, colocando as nossas forças nessas situações que, além de não nos dizerem respeito, nada nos acrescentam. E assim foi o povo, né? Assim foi esse povo. Então, ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiram as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desceram de serras próximas e fizeram um compacto acervo de monturo naquelas regiões. Enquanto isso, os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhes cabiam, se engalfinhavam a todo instante a propósito de ninharias. Bom, enquanto está todo mundo lá discutindo, houve, porém, um filho bem avisado, que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Tem uma coisinha aqui super interessante, né, gente? Um filho bem avisado, que anotou. Vocês já perceberam que muitas coisas na nossa vida precisam ser anotadas para que elas possam ser lembradas, para que elas possam trazer a lucidez necessária ao nosso dia a dia? Então, na psicologia, por exemplo, nós sempre sugerimos: olha, você está com uma dúvida se uma coisa é boa, se uma coisa é ruim? Faz uma lista. Faz uma coluna do positivo e faz uma coluna do negativo. Anota na coluna do positivo as coisas boas referentes a essa situação e no negativo, né, o correspondente, aquelas coisas que não acrescentam, que dificultam, enfim, anote. Uma outra sugestão também que envolve a anotação, sabe aquele pote da felicidade? Cada vez que acontece alguma coisa boa, cada vez que em algum momento vocês recebem algo digno de gratidão, anota num papel e coloca no pote. Dali um tempo, vai lá, aquele dia que você está triste, sabe? Que acha que a sua vida é a mais cruel de todas, vai lá no pote e fica abrindo os papeizinhos. Aproveita para observar que semanas atrás, por exemplo, você estava agradecendo por ter uma casa onde morar. Dias atrás você estava agradecendo pelo seu trabalho, esse mesmo que está te estressando hoje. Então vejam, as coisas se modificam, mas é importante que nós nos recordemos de que elas também foram motivo de gratidão em algum momento. E se foram motivo de gratidão, se ainda são motivo de gratidão, nós temos que prestar atenção no que estamos fazendo com estas coisas. Enfim, mais uma oportunidade para anotar que nos foi ensinada. Enfim, não vou me estender nos exemplos porque vocês compreenderam, né? O filho, bem avisado, anotou. Quer dizer, ele foi orientado, ele foi instruído e ele fixou, gravou, marcou as coisas que deveria fazer. E esse filho bem avisado jamais esqueceu os conselhos do rei e, quando lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou o grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu sólido abrigo que lhe garantiria tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato que amara o monarca e servira-o, desvelado e carinhoso, estendendo-lhe as lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia,
com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que os seus irmãos discutidores não encontraram. Doce silêncio pairou na singela sala. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu: quem muito analisa sem espírito de serviço pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. Pois é. Então fica a lição de que nós muitas vezes nos perdemos cuidando da vida alheia. Nos perdemos cuidando daquilo que não nos diz respeito. E se ouvirmos os conselhos, se colocarmos em prática as lições que nos foram ofertadas, nós teremos muito mais paz, teremos muito mais tranquilidade, teremos até o benefício da intercessão divina, da intercessão da espiritualidade amiga, nos momentos em que passarmos por dificuldades, por angústias, por tormentas. Que no fundo, né, gente, quando nós falamos da doutrina espírita, é mais ou menos isso que acontece. Embora algumas pessoas acreditem que seja magia, que seja, eu me tornei espírita, nunca mais vou sofrer. Não é isso, gente. A doutrina espírita nos ensina a nos transformar, nos ensina a avaliar as situações, compreender o que é necessário ser levado avante, o que é necessário ser pausado. Nos auxilia a doutrina espírita, inclusive, a trabalhar pelo nosso próximo. Quantas e quantas casas espíritas não possuem trabalhos como sopa, evangelização infantil, confecção de enxoval, distribuição de cesta básica, ensinar música e por aí vão as inúmeras tarefas que as casas espíritas ofertam. E se a casa oferta essa ou aquela tarefa, tem alguém encabeçando, não é mesmo? A situação tem alguém cumprindo. Então, por exemplo, vamos falar de evangelizadores, que é uma tarefa que a casa espírita oferta. O evangelizador não é só uma pessoa que está lá representando o evangelho que a casa espírita oferta. As crianças, os adolescentes são divididos em turmas, em faixas etárias, são divididos conforme a sua capacidade de aprendizado, como a sua capacidade de entendimento. E nestas divisões existe um tarefeiro, existem 2 tarefeiros, no mínimo, para cuidar deste tanto de criança, para preparar as aulas, para preparar o roteiro. Então vejam, qualquer atividade que a casa espírita oferta, não é só uma atividade que a casa oferta, é uma oportunidade para que o tarefeiro trabalhe, para que cada um de nós se dedique a realizar em benefício do nosso semelhante. E foi isso que Jesus mostrou através da história dos príncipes, que o mais sensato ouviu o direcionamento, ouviu o ensinamento, perpetuou estes ensinamentos, perpetuou estas orientações, trabalhou em benefício do seu semelhante, conquistou a paz que todos nós tanto desejamos, né? E a gente percebe essa paz quando termina uma tarefa, quando você vai servir sopa ou alimento aos moradores de rua e você sente uma paz infinita quando chega em casa. Quando você vai fazer a entrega da cesta básica, quando você vai entregar o enxoval, enfim, quando você recolhe os alimentos
Sempre que você faz alguma tarefa em benefício do seu semelhante, o maior beneficiado é você mesmo. E não precisa ser somente uma tarefa ofertada pela casa espírita. Você também pode, sabe? Sei lá, escolher uma data. Olha aí, tem Dia das Mães chegando, né? Você pega e faz algo voltado às mãezinhas. Um pequeno presente, uma pequena lembrança. Muitas delas não vão receber uma lembrancinha, um presente, sequer um abraço dos seus filhos. E vem chegando aí também Dia dos Pais, Dia das Crianças. Tantas e tantas oportunidades em que nós podemos fazer tarefas individuais em benefício do nosso semelhante. Não quer fazer nenhuma tarefa dessa? Tá bom. Já levou no seu ambiente de trabalho um bolo, uma torta? Eu lembro de uma situação em que um menino contava que toda segunda-feira a professora levava um pouco de bolo que sobrava da casa dela. Ela levava já cortadinho, que ficava fácil para as crianças comerem, né? E essa era a versão que ela apresentava, porque ela tinha notado que toda segunda-feira as crianças vinham para a escola com fome, tristes, abatidas, que passaram sábado e domingo em casa, muitas delas sem comida, e elas não tinham vontade de vir para a aula, elas não tinham vontade de vir para a escola. Então, disfarçadamente, a professora dizia que tinha sobrado daquele bolo, quando na verdade ela fazia tabuleiros, porque a sua sala era imensa. Ela fazia tabuleiros de bolos, recheava, enfeitava, deixava já cortadinho e levava para que essas crianças sentissem aconchego, se sentissem amadas, se sentissem acolhidas. Olha aí, uma iniciativa individual, não precisou esperar a casa espírita para fazer, não esperou o chefe mandar para fazer. E assim somos nós. Nós podemos ter iniciativas únicas que passam pela nossa mente, que nos despertam para a tarefa de amor ao nosso próximo. Sejamos sensatos, ocupemos as nossas horas, os nossos dias, com aquilo que nos edifica, com aquilo que nos engrandece e não com aquilo que rouba o nosso tempo. E por falar em tempo, acabou o nosso tempo. Pois é, já deu a nossa hora aqui no programa Ponto de Luz e por isso eu convido a todos vocês para a nossa prece de encerramento. E após a leitura deste capítulo de Jesus no Lar, após estes momentos de paz, de harmonia que pudemos desfrutar, vamos mais uma vez, se possível, fechar os nossos olhos e nos deixar envolver pela espiritualidade amiga, responsável por este programa, responsável pela nossa rádio. Que estes irmãos visitem os nossos lares, visitem o lar de cada um que se encontra sintonizado à rádio neste momento. Visite o lar também daqueles que nos ouvirem mais tarde, daqueles que receberem compartilhado no WhatsApp este programa. Que ao ouvir dos ensinamentos do Mestre Jesus, todos nós possamos ser abençoados, envolvidos em paz, em harmonia, em votos de estímulo, de confiança, de sabedoria, para que perseveremos na estrada que nos diz respeito. Perseveremos nos caminhos que nos conduzirão à nossa meta final, à nossa grande missão. Que tenhamos a força e a fortaleza para levar avante os nossos propósitos e que nos recordemos que estamos sempre seguidos, envolvidos, abençoados pelo Mestre Jesus. Basta façamos a nossa ligação, basta tenhamos a nossa sintonia para que sintamos de todas estas benesses. E te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que os idealizadores desta rádio, na figura do Mauro,
possam ser envolvidos, assim como seus familiares, em muita paz, em muita harmonia. Que todo aquele que acessar a rádio no decorrer dos próximos dias receba o lenitivo, o amparo, a paz da espiritualidade amiga, e que todos nós nos sintamos gratos pela oportunidade bendita ofertada pelo nosso irmão. Que ele seja envolvido em paz, em harmonia, que ele seja envolvido pelas nossas vibrações de amor e de paz, e que cada um de nós possa recolher neste instante das benesses que nos dizem respeito, acrescido da misericórdia do Pai. Que as águas postas ao lado, ao serem sorvidas, possam levar daquilo que cada um de nós necessita, acrescido sempre da misericórdia divina. Que assim se faça, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada a todos pela oportunidade, pela presença. Esse carinho é muito bom e é muito importante. Que tenhamos todos uma noite, um dia, uma semana, um fim de semana, enfim, tenhamos todos nós momentos de paz, de alegria e de harmonia. Fiquem bem.